história. Na verdade, ela é baseada na história de uma pintora, que ela tem muita influência do Caravaggio, tá? Artemisia ela chama, mas na versão que eu vi era uma versão de anime. E a história que era menina era século XV, Florença, né? O único destino dessas meninas que eram filhas da nobreza era casar. Aí o pai dela morreu, aí eles estavam, vamos dizer assim, meio que falidos, aí ela tinha que casar, né? De qualquer jeito ela ia casar. Era sempre casamentos por interesses, tá? Nessa época. E aí ela não queria isso. Ela queria viver pelo próprio sustento dela, escolher o que ela queria. Ela não queria estar casada, ter uma vida da mãe dela, né? E o pai dela sempre incentivou ela a pintar, tá? E ela sempre se empenhou, teve aula com os melhores artistas, melhores técnicas, tudo. Aí continua o próximo stories, tá? Que ela queria pintar, né? Aí ela foi nas oficinas para ver se aceitavam ela como aprendiz. Só que ela era mulher, né? Nessa época muitos desprezavam, né? Então ela não conseguiu nenhum. Até que ela acho que ela estava jogada no meio da rua, né? Ali todos olhando ela, falando, volta para casa, para sua família, enfim, coisas assim. Até ela ficou na cabeça dela porque ela era uma mulher, aí ela pegou. É que é baseada num anime japonês, tá? Mas enfim, ela pegou e ela tinha os cabelos compridos, bonitos, e ela cortou o cabelo Chanel. Assim, com a faca, vamos colocar assim, tá? Enfim, com o instrumento que ela tinha ali. E aí ela se levantou, e aí ela foi na oficina lá do Leonardo, que é o Leonardo da Vinci, né, na história, tá? Mas não é bem assim na vida real. E aí ela foi lá, e aí vamos dizer assim que de certa maneira ele aceitou ela, porque ele lembrava muito ela, porque ele observa que ela tem talento também, tá? Não só porque ela lembrava ele quando jovem, porque na história, tá? Ele passou muita fome e tudo, né? E ele deu muito duro para construir a oficina dele, tudo. Né? Ele lembrou ela no aspecto de que ele realmente queria viver do próprio sustento, e ela também. Vamos dizer assim, nessa ideia, tá? A gente tem que entender como funciona o pensamento dessa época. E é uma adaptação da verdadeira história que é muito diferente. Tá? Bom, eu só sei que nessa história que conta, ela começa aprendendo e ela começa a abrir caminho, né? E ela tem que ser como um homem, vamos dizer assim, né? Ela se despoja de muitas coisas femininas que ela tinha, vestidos, tudo. Ela começa a facilitar a vida dela, assim, né? Ela é dita até como uma pessoa estranha, tudo. Ela vai conhecendo muitas pessoas e pelo caráter, pelo quem ela foi conquistando as pessoas. Até que chega um ponto, continuando a próxima história, um convite que muitos aprendizes, que começavam desde novos, na verdade, desde 11 anos, né? Ela começou muito tarde, considerada na época que era com 14 anos, tá bom? Que era pintar para uma família, né? Que ela ia pintar o retrato de uma mulher muito bonita, era uma família tradicional, né? Que na história realmente existiu. E também ele queria convidar por causa da personalidade da dela, que poderia ajudar a sobrinha, né? Desse homem, tá? Ele queria também por isso. E poucos recebiam esse convite. Leonardo insistiu que ela aceitasse, porque era uma oportunidade, né? E ela foi, aceitou. E aí ela fez toda a pintura, tudo, tá? E ela voltou. E aí depois ela teve um entendimento que é muito importante, que ela percebeu nisso todo, nessa questão de que ela foi lá pintar para a família. Aí eu vou contar. A moral que ela percebeu é que ela não precisava ser um homem para ser aceito, não importa, ou ser uma pessoa que não é para ser aceita, que ela poderia ser ela mesma, que ela poderia usar toda a história dela, tudo que ela tem para influenciar na pintura dela. Não importa se consideravam que ela teve uma boa educação, o pai dela deu tudo, ela poderia aproveitar tudo isso para expressar na pintura dela também. Ela não poderia negar o passado dela. Por que não? Se ela teve tudo aquilo, isso é uma coisa que poderia ajudá-la, porque já o fato dela ser mulher naquela época era muito difícil, ainda uma mulher pintora, tá? Então, assim, a vida ela oferece muitas coisas pra gente. A gente tem que olhar, né? Sabe aquela ideia dos limões, você faz uma limonada? Então, as oportunidades elas estão ali, né? A gente tem que observá-las. Não se vergonhar da nossa história, do nosso passado. A gente tem que construir nosso passado, nossa história. Porque eles vão influenciar nosso futuro, tá? Bom, aí, colocando no ponto de vista de feminilidade, que é no próximo, essa história, pra dizer pra você que você não precisa negar sua feminilidade, tá? Para você ser, para quando se você entra num ambiente que é muito masculino. Não. Você pode ser
você mesmo. E você não precisa seguir ideais que são femininos que não tem nada a ver com você. Tanto que eu gosto muito da ideia do mito da princesa e do dragão, que eu tirei a ideia da seguinte interpretação, tá? Você não precisa ser a princesa que fica esperando o príncipe, tá? Isso é uma ilusão, isso é feminino falso, tá? E nem ser aquela princesa que vai derrotar os dragões, fazer tudo sozinha, né? Isso ainda você tá no feminino falso, achar que você faz tudo, você não vai precisar de ajuda, né? Você não precisa negar, aceitar o seu feminino não significa que você é fraca ou alguma coisa assim. Mas você ser a princesa que torna os dragões seus aliados, né? E descobre a si mesma e vai atrair o melhor príncipe para você, que vai reconhecer e gostar de quem você é, na sua melhor versão, assim como